Vem comigo, nação rubro-negra, para as notícias e informações do nosso Flamengo para você, torcedor e torcedora rubro-negra, do clube mais querido e mais amado do Brasil. É isso mesmo, galera, do Brasil, porque o Flamengo é raça, amor e paixão. Galera, meu muito boa noite a todos vocês, inscritos aqui do canal André Flá Oficial. Eu chego nessa noite com muitas notícias, com muitas informações do clube mais amado e mais querido do Brasil. É isso mesmo, o Clube de Regatas do Flamengo. Galera, o negócio é o seguinte, antes de prosseguir com esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal. Galera, por gentileza, por favor, se inscreve no canal. Tem um botãozinho aí embaixo escrito inscrever-se. É isso mesmo, inscrever-se. Então dá essa moral, se inscreve no canal, deixa aí o joinha, deixa o seu like, porque isso ajuda muito o crescimento do nosso canal, ajuda muito o nosso trabalho, então eu conto com o seu joinha, beleza, galera? Ativa o sininho de notificação e vamos pra cima. Bom, galera, o negócio é o seguinte, vamos falar aí, né? O diretor aí do Wolverhampton revelou o foco de João Gomes após chegada no clube. Galera, o João Gomes foi apresentado hoje, nessa segunda-feira, dia 30, foi apresentado aí oficialmente aí nas redes sociais aí do Wolverhampton, para a torcida aí, né, inglesa do Wolverhampton. Ele foi hoje apresentado oficialmente. E o diretor disse o seguinte, abre aspas aí pro diretor, né, Matt Hobbs, né, diretor esportivo do Wolverhampton. Ele disse o seguinte, ele está tão feliz, sorridente, agradecido, mas ao mesmo tempo só quer seguir em frente. E ele só quer uma coisa, jogar futebol. Galera, tô muito feliz, com toda sinceridade, tô muito feliz pelo João Gomes. Né? Esse aí é o desejo do jogador, sempre foi, ele nunca negou em jogar, né, uma Premier League, e ele tá realizando o sonho dele aí. Né? E agora vai jogar pelo Wolverhampton, né? E a gente deseja aqui para ele toda a felicidade do mundo, né? Nessa trajetória do João Gomes aí, né? Na Europa, e especialmente aí no campeonato inglês, um dos maiores campeonatos do mundo. João Gomes, o canal André Flá Oficial. Se esse vídeo chegar aí para você, né? A gente deseja muita sorte, muita felicidade na sua carreira, né, na sua trajetória aí europeia, beleza? Bom, galera, mudando de assunto agora, vamos falar aí, né? O Flamengo fez duas contratações, tá? Nessa segunda-feira, é isso mesmo, para as categorias de base. O primeiro jogador a ser contratado, um deles foi Miguel Reis, zagueiro de 15 anos, destaque do time da Cabofriense aqui do Rio de Janeiro, né? O defensor chega ao Ninho do Urubu, né, com vínculo válido por 3 temporadas. O defensor chega para fortalecer, né, as categorias de bases do Mengão. É isso mesmo. Galera, e o segundo jogador, né, é o lateral esquerdo Juan Levi, né, destaque em 2022 lá pelo Ceará. Né, o jogador veio para integrar o elenco sub-14 por 3 temporadas também. Então o Flamengo aí, né, a gente só tem, né, que bater palmas aí para a diretoria do Flamengo, né, mais uma vez reforçando as categorias de base, né, e daqui a pouco essas duas promessas aí que o Flamengo está contratando para a categoria de base, né, daqui a pouco estoura, arrebenta e acontece o que está acontecendo. É uma venda aí de milhões lá para fora e com isso o Flamengo fica muito mais forte, cada vez mais aí, bilionário, né? E os antes ficam revoltados. O Flamengo sabe mesmo atuar aí, né? Investir aí nas categorias de base. Beleza? Vamos mudando de assunto agora, mas antes, você tá entretido no vídeo, deixa o like, não se esquece não, galera. Deixa o like e se inscreve aí no nosso canal, beleza? Galera, o Flamengo, né, vai fazer um campo aí de grama, está fazendo um campo de grama sintética no Ninho do Urubu. E tem previsão para ficar pronto em março, é isso mesmo. O Flamengo vai concluir, né, a construção do campo 9 do Ninho aí do Urubu, né, com material, galera, sintético. E é posicionado em frente ao módulo aí
né, do campo profissional, né, de futebol profissional, onde treina o elenco profissional aí do Flamengo. As obras terminarão aí em março. Vale lembrar, galera, que isso é muito importante, porque às vezes você está se questionando, pô, o Flamengo tem ocupado com fazer um campo com grama sintética, que é isso, galera? É muito importante, porque vale lembrar que o Palmeiras e o Atlético Paranaense, né, o estádio deles, de cada um, a grama é sintética. E muitos clubes que vão enfrentar essas duas equipes lá nas suas casas lá, sofrem muito com a grama sintética, porque não está acostumado, né? Eles já estão acostumados, porque todo jogo eles estão lá, na grama sintética, na casa deles. Então, de uma forma, eles, né, acostumam, né, ao gramado sintético, ao piso, né, sintético lá do campo de futebol, lá onde eles jogam, né? O Palmeiras no Allianz Parque, né? E o Atlético Paranaense lá na sua arena. Então isso dificulta muito, né, os times, né, que vão jogar lá, né? Então o Flamengo está fazendo, eu concordo, o Flamengo está fazendo, né, um ótimo investimento, né, em construir aí, né, esse campo sintético, que vai terminar agora as obras em março. Então é muito importante, por quê? Porque quando o Flamengo for enfrentar o Palmeiras ou o Atlético Paranaense, eles já se preparam no campo sintético, porque vai jogar no campo sintético, quando for lá na casa desses dois times, né, tanto o Palmeiras como o Atlético Paranaense. Então é muito importante lá no Ninho do Urubu ter aí esse campo aí, né, com gramado sintético, para o Flamengo aí, a equipe profissional, treinar para enfrentar esses clubes, véspera aí de um confronto com eles, lá na casa de cada um. Bom, galera, mudando de assunto agora, vamos falar aí, né? O Flamengo retoma interesse por Wallace. Que é isso, André? É isso mesmo, o Flamengo retoma interesse por Wallace, volante da Udinese. Vale lembrar que no finalzinho aí do ano, no começo, final para começo do ano, né? O Flamengo teve interesse, procurou aí o jogador, houve aí comentários, houve aí uma situação de o Flamengo estava quase contratando, né, o zagueiro Wallace, teve conversas sim, mas não rendeu. Então o Flamengo volta, né, a ter interesse pelo atacante, pelo volante, desculpa, o Wallace da Udinese lá da Itália. O volante Wallace, né, ele entrou aí, teve um segundo contato e agora, né, entrou mais uma vez aí no radar do Flamengo. Segundo o jornal O Globo, né, o Flamengo consultou a Udinese para saber aí, né, por quais valores a Udinese aceitaria, né, a negociar o volante, o Wallace. Contudo, né, a equipe europeia não aceitou abrir negociações com o Flamengo, visto que o jogador recém renovou contrato com a Udinese. E a janela está fechando, galera. A janela fecha agora. Então a Udinese entende o seguinte: se a gente negociar o volante, nosso volante, fica muito complicado de contratar. Fica muito apertado para poder contratar. Você sabe que para contratar um jogador, eu quero você, vem, toma. Não é assim. Há dias e dias de negociação. Às vezes leva aí 10, 15, 20, 30 dias aí naquela conversa para tentar negociar o jogador. Então se a Udinese negociar, né, o Wallace, o volante, então ela entende que não vai dar tempo de contratar outro para colocar aí no lugar, né, do Wallace. Mas uma coisa é certa, a diretoria da Udinese, lá da Itália, não aceitou entrar em negociação com o volante Wallace com o Flamengo. Mas ambas as diretorias, né, deixaram aí, né, uma prévia, vão voltar a conversar, tá marcado aí, talvez para meio do ano, quando a janela abre de novo. Então, as duas diretorias vão voltar a conversar sobre o volante Wallace. Agora, zero possibilidade, né? O volante Wallace não virá para o Flamengo.
Beleza, galera? Mudando de assunto mais uma vez, vamos falar aí do jogador, né? Um jogador do Santos foi oferecido para o Flamengo. É isso mesmo, André, que história é essa? Galera, o jogador é o atacante Ângelo, que atua pela ponta direita, exatamente a posição que o técnico Vitor Pereira prioriza, né? Para ser aí a primeira opção no banco de reserva. No clube, galera, a diretoria considera que Marinho não deu certo. Por isso que o técnico Vitor Pereira quer um atacante aí que atua pelo lado. É como eu falei, o Marinho, a camisa do Flamengo pesou. É aquilo que eu sempre falo. Tem jogador que em outros clubes arrebenta. Quando veste o manto, parece que o manto pesa. O jogador não joga nada. Eu não entendo isso. Não entendo sinceramente o que acontece com alguns jogadores. E um desses jogadores é o Marinho, que não está jogando nada. Teve oportunidades com o técnico Dorival Júnior, foi mais ou menos. Tem algumas oportunidades com o técnico Vitor Pereira, mas o jogador não está engrenando, galera. Não está engrenando. Foi o que eu falei aqui. O técnico Vitor Pereira não tá nítido que não vai contar, não conta com o Marinho. Então, o Santos ofereceu esse jogador. Claro que o Santos está sabendo, né, dessa situação aí que saiu ontem, hoje aí, que o técnico Vitor Pereira quer um jogador, né, pelo lado direito. Então o Santos foi e ofereceu, né, esse jogador aí, esse atacante que atua pelo lado direito também, o Ângelo. Mas por que o Santos fez isso? Porque o Santos está passando aí por algumas situações aí, né, conturbada, com torcedores que estão cobrando, né, o time, e um desses jogadores que os torcedores estão em cima, estão cobrando, né, justamente é esse atacante aí, né, o Ângelo, que atua aí pela ponta direita. Alguns clubes já procuraram o Santos por esse atacante, mas como eu falei, como a janela tá fechando agora, então eles entendem que não vai dar tempo de contratar. Então o Santos ofereceu o jogador para o Flamengo. A gente vai ficar acompanhando aí, né, todas essas situações aí de contratação, e a gente vai acompanhar também aí, né, essa situação aí desse atacante Ângelo, e vem aqui correndo rápido passar para vocês aí no canal, beleza? Bom, galera, mudando de assunto agora, a gente vai falar aí, né, do Newcastle, que tem interesse, né, em contratar, né, o Matheus França, né? Ou seja, o que acontece? O Flamengo, por insistência, né, do Newcastle, porque o Newcastle, ele já tinha oferecido, há 4 dias atrás, o Newcastle ofereceu, né, uma proposta de 20 milhões de euros, né, para contratar aí o Matheus França, cerca de 111 milhões de reais. E o Flamengo recusou a proposta do Newcastle há uns 3 dias atrás. Mas por que o Flamengo recusou? Porque o Flamengo tem interesse, sim, né, em aproveitar o jogador para essa temporada de 2023. A diretoria, a comissão técnica tem o desejo, sim, que o Matheus França continue essa temporada de 2023 no Flamengo. Mas o Newcastle está insistindo, porque, mais uma vez, volto a falar, a janela tá para fechar, galera. A janela aí para a Europa tá para fechar, para contratação aí para a Europa tá fechando. Essa semana já fecha. Então o Newcastle tá aí perturbando a diretoria do Flamengo para contratar, né, o jogador Matheus França, nosso cria aí, nosso joia da base. E o Flamengo, com essa situação, né, definiu aí o valor para tirar, para negociar o Matheus França. Tipo assim, o Newcastle tá me perturbando, vocês querem? Então, o negócio é o seguinte, pra gente conversar, né, o Flamengo, né, fez uma proposta aí para conversar com o Newcastle, né, fez uma proposta a partir de 25 milhões de euros, cerca de 111, né, milhões, cerca de 138 milhões de reais. Então o Flamengo colocou essa condição. Olha, pra gente vender, o negócio é o seguinte, a gente não quer, mas se for para vender o jogador,
né, contra a nossa vontade. Se for para vender, a gente só aceita conversar aí, né, a partir, né, de 138 milhões de reais, ou seja, 25 milhões de euros. Foi o que o Flamengo aí estipulou aí para poder vender o Matheus França. Agora vamos ver aí se os ingleses vão aceitar, né? É tudo ou nada, vai ou racha. Vale lembrar, volto a falar aqui, que o Flamengo recusou uma proposta aí, né, de 20 milhões do Newcastle, né, pelo jogador, pelo Matheus França, né? E agora o Flamengo disse o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, vocês querem mesmo? Mas a gente só aceita a partir de 25 milhões de euros. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Essas foram as informações, né, do nosso mundo rubro-negro, das notícias, das informações de hoje. Galera, eu vou pedir para você, por favor, antes de você sair desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação. Beleza? Fui!